Ao acordar, já com os sintomas da ressaca, Noé ficou sabendo o que seu filho caçula tinha feito. Então disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, escravo de seus irmãos. Bendito seja o Eterno, o Deus de Sem, mas Canaã será seu escravo. Deus faça Jafé prosperar, que ele viva em grandes extensões de terra nas tendas de Sem, mas Canaã será seu escravo. Olá, bem-vindos. Este é o comentário bíblico João 8:32. Olá a todos, é um grande privilégio estarmos aqui para mais uma exploração. Sem dúvida. E hoje o nosso objetivo nesta nossa análise profunda é dissecar uma daquelas narrativas bíblicas que costumam deixar muita gente desconfortável. Bastante desconfortável, sim, é uma daquelas passagens que muitas vezes as pessoas preferem ler muito rápido e passar à frente. Exato. Nós vamos olhar para o capítulo 9 de Gênesis, mais especificamente para a embriaguez de Noé e aquela terrível maldição de Canaã. Que é um texto incrivelmente denso. Muito denso mesmo. E para nos guiar, nós trouxemos uma verdadeira biblioteca de peso. Temos o próprio texto bíblico atribuído a Moisés, temos as notas fantásticas de Ellen G. White em Patriarcas e Profetas. Sim, que nos dão uma visão muito, muito profunda da parte psicológica da coisa. Pois é. E cruzamos isso com as análises históricas implacáveis do Gerhard von Rad, no seu comentário sobre Gênesis, e do Klaus Westermann, e, claro, as notas teológicas de John Wesley. É um arsenal forte. E acho que o tom desta nossa conversa, o que é importante que quem nos ouve perceba desde o início, é que não estamos aqui a lidar apenas com uma falha moral ou com uma mera anedota sobre o vinho na antiguidade. Certo. Isto é um espelho. É um espelho muito perturbador sobre a honra, sobre a vergonha alheia e sobre como as consequências de certas atitudes ecoam através de gerações. É isso mesmo, porque imaginemos a cena, e é bom pôrmos-nos na pele destas personagens. Nós estamos a falar de Noé, o homem que, contra toda a lógica da época, passou 120 anos a construir uma arca. A pregar e a construir. Exatamente, a suportar o escárnio de toda uma geração. Ele sobrevive ao fim do mundo, e depois, quando a terra seca e ele sai da arca, ele planta uma vinha. E poucas linhas depois no texto, e é isto que é um choque narrativo brutal, o homem que salvou a humanidade acorda de ressaca, despido e vulnerável no chão de uma tenda. É uma queda vertiginosa. Completamente. E as nossas fontes mencionam que pode haver razões atmosféricas, certo? Que o processo de fermentação pós-dilúvio seria diferente e que ele podia não saber disso. Sim, algumas análises apontam para isso. A pressão atmosférica teria mudado, o que alterou a potência da fermentação. Mas o que é interessante é que o texto não usa isso como desculpa. A falha ocorreu, ponto. O Westermann e o von Rad chamam a atenção para um paralelismo brutal aqui com o Éden. Com o Éden? Como assim? Repara, Noé é quase apresentado como um novo Adão. A terra foi lavada, é um novo começo. Adão estava num jardim, Noé planta um jardim a vinha. Estou a ver. E tal como o fruto no Éden levou à queda e à percepção da nudez do Adão, aqui o fruto da vinha leva à queda de Noé e à sua nudez dentro da tenda. Uau! É a mesma mecânica. Exato. O texto hebraico está a dizer-nos que o dilúvio lavou a maldade da terra, mas não lavou a natureza caída de dentro do coração humano. Isso é fortíssimo. Bem, vamos lá dissecar isto. Porque se pensarmos numa figura pública de respeito, um grande mentor ou um grande líder, e de repente virmos essa pessoa a perder completamente a compostura desta forma. Quer dizer, eu confesso, se eu fosse escrever o livro, se fosse eu a compilar isto, eu cortava esta cena. Escondias o assunto debaixo do tapete. Manter a imagem do herói intacta? Porque é que a escritura expõe a sua maior figura da altura de uma forma tão patética? O que é fascinante aqui é que a escritura recusa-se a higienizar os seus heróis. Nunca os apresenta como estátuas de porcelana. O Noé embriagado é tão bíblico como o Noé pregador. Tal como o rei David adúltero é o mesmo que escreve os Salmos. Exatamente. Ou o Pedro que nega e depois vai pregar. O texto ensina-nos que o justo também cai. A retidão do passado não dá imunidade contra as falhas no presente. Pois não. E mais do que isso, a queda de um líder cria imediatamente um vácuo de autoridade.
O erro foi do Noé, sim, mas o verdadeiro teste de caráter foi para quem testemunhou essa queda. O pecado raramente fica circunscrito a quem o comete. Ele alastra-se. E é aí que entra o Cam, não é? O filho mais novo. E aqui precisamos de olhar com lupa para o que aconteceu. Porque o texto diz, de forma muito simples e discreta, que o Cam viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos lá fora. Para um leitor moderno, isto pode parecer só um acidente. Ele entrou na tenda errada, viu o pai assim, ficou em choque e foi comentar. Porquê é que isto despoleta este drama todo só por ter visto? É aí que entram as perspectivas muito lúcidas de Ellen G. White e do John Wesley. Nós temos de perceber que naquela altura a autoridade de um patriarca não era só um detalhe simpático na família. Era o governo todo, não é? Era tudo. Era o governo, a lei, a religião, a base daquela nova sociedade. Portanto, desonrar o patriarca era cometer alta traição contra a estrutura da comunidade. E a nudez, neste contexto, não é só falta de roupa. É a perda total de poder e dignidade. Certo. A Ellen G. White diz algo cirúrgico. A situação na tenda não corrompeu o Cam. Apenas expôs uma irreverência e um desrespeito à autoridade que já lá estavam. Ou seja, ele já tinha aquilo dentro dele. Exato. Foi uma oportunidade que ele encontrou para manifestar esse desrespeito. E o John Wesley também diz algo muito semelhante, não é? Que o pecado não foi o ver, mas o expor. Sim, o Wesley aponta que o grande problema moral acontece quando o Cam toma a decisão deliberada de sair dali e ir espalhar a humilhação do pai. Ele teve um certo prazer sombrio em expor a figura da autoridade. Uma espécie de nivelamento por baixo. Vejam lá como o grande profeta afinal é igual a nós. Precisamente, em vez de proteger o pai num momento de fraqueza, ele decide fazer daquilo um espetáculo. Se nós trouxermos isso para hoje, é o equivalente a apanhar um líder ou um amigo num momento muito mau e, em vez de ajudar, puxar do telemóvel, tirar uma foto e meter no WhatsApp. É a mesma mecânica humana. Humilhar para entretenimento ou para ganhar estatuto. E é por isso que a atitude dos outros dois irmãos, o Sem e o Jafé, é tão contrastante. Essa parte é impressionante. Eles pegam na capa, metem-na sobre os ombros, andam de costas para dentro da tenda e cobrem o pai sem nunca olhar para ele. O que é que este gesto, fisicamente, representava na época? Representava a restauração da honra. Ao andarem de costas, o Sem e o Jafé estão a dizer: nós recusamos-nos a consumir a vulnerabilidade desta pessoa. É uma afirmação fortíssima. Muito forte. Eles conseguem separar o erro pontual do homem da dignidade permanente do cargo que ele ocupava, como pai e líder. Eles mitigam o escândalo. Bem, e é aqui que a coisa fica verdadeiramente interessante. Porque, pronto, o Noé acorda, percebe o que aconteceu e ele abre a boca para lançar uma sentença. Mas quem nos ouve, repara nisto, a maldição não vai para o Cam, que foi quem cometeu o erro. Vai para o neto, o filho do Cam, que chamava Canaã. Pois é. À primeira vista, isto parece brutal e profundamente injusto. Como é que o texto justifica esta maldição sobre a criança? Isso é o grande nó deste texto, como bem diz o Westermann, e tanto ele como o von Rad gastam muito tempo a explicar isto. Linguisticamente, o próprio nome Canaã vem provavelmente da raiz hebraica caná, que significa humilhar-se ou curvar-se. Faz sentido. Mas a chave aqui, que as nossas fontes históricas destacam, é que esta maldição não é o Noé a ter um acesso de fúria e a castigar uma criança inocente. Isto tem de ser lido como uma etiologia. Etiologia. Explica lá isso de forma mais simples, para não parecer apenas jargão académico. Claro, pensa numa etiologia como se fosse uma daquelas prequelas no cinema. Ok, tipo Star Wars, onde já sabemos como a história vai acabar e o filme mostra como tudo começou. Exatamente essa é a ideia. Quando o texto final do Gênesis foi compilado, as nações que descendiam de Canaã, os cananeus, já existiam e eram sujamente conhecidos pela sua profunda degradação moral, sacrifícios humanos e coisas terríveis. Então o escritor está a olhar para o presente dele e a traçar a linha até ao passado na tenda. Precisamente. A declaração de Noé é uma declaração profética. Ele, sob inspiração, consegue discernir que aquela atitude irreverente do Cã, aquela falta de ética, não ia ficar por ali. Aquilo ia ser transmitido, cultivado e institucionalizado na cultura daquela linhagem específica, a de Canaã. Ou seja, a maldição é uma leitura das consequências do caráter do pai na cultura dos filhos a longo prazo. É isso mesmo. E o von Rad alerta fortemente para uma coisa aqui. Este texto não tem nada, rigorosamente nada, a ver com etnias ou cor de pele.
E isso é crítico. É mesmo importante focar isso, porque, ao longo da história, esta passagem foi absurdamente manipulada, não é? Terrivelmente manipulada. Durante séculos, imperialistas usaram a maldição de Canaã para justificar o comércio de escravos. Diziam que certas raças tinham sido amaldiçoadas por Deus para a servidão eterna. É um horror pensar que um texto bíblico foi distorcido para justificar atrocidades dessas, e as nossas fontes repudiam isso totalmente. Totalmente. O texto é claro. Isto era uma profecia sobre uma realidade histórico-política localizada relacionada com as tribos cananitas no Médio Oriente. Não é um decreto racial. É uma deturpação completa do sentido bíblico. Feito esse esclarecimento importantíssimo, vamos às 3 declarações do Noé. Ele amaldiçoa Canaã usando uma expressão muito curiosa no hebraico, não é? Sim, ele diz que Canaã seria Eved-Avadim, que se traduz como escravo de escravos. E em hebraico isto é um superlativo. Tipo Rei dos Reis ou Santo dos Santos. Exatamente. Significa o grau mais absoluto de subjugação possível. E depois ele abençoa os outros 2 filhos. Qual é o destino do Sem? A benção do Sem é o núcleo de toda a narrativa bíblica a seguir. O Noé diz, bendito seja o Eterno, o Deus de Sem. Repara, ele não diz o Deus da criação em geral, ele vincula o Criador à linhagem do Sem. Porque é daí que vai nascer Abraão, Isaac, Jacó. Exato. É através do Sem que a aliança e a promessa espiritual se vão materializar. É a linha semita que vai culminar no Messias. Fantástico. E sobre o Jafé, que tem aquela benção muito poética. Sim, o texto faz um trocadilho hebraico. Diz que Deus engrandecerá, ou expandirá, usando a palavra Yaft, que soa como Yafé, que é Jafé. Mas o detalhe mais bonito é que ele diz que Jafé vai habitar nas tendas de Sem. O que, historicamente, significa expansão. Mas as fontes também vão mais longe nessa parte teológica, não é? Vão, e é lindíssimo. Jafé representa os povos gentios, os não-judeus. E esta profecia prefigura que os gentios vão ser convidados a entrar na tenda de Sem, ou seja, a participar da herança da salvação que foi guardada pela linhagem judaica. É a abertura para o mundo inteiro. Exatamente. A redenção global começa aqui. Então, o que é que isto tudo significa? Porque enquanto eu te ouço, eu dou por mim a pensar nisto. No mundo em que vivemos hoje, as palavras são atiradas ao vento. Insultamos, criticamos e achamos que aquilo desaparece. Mas aqui, de um momento de vergonha e de ressaca, saem palavras de um patriarca que literalmente moldam os milénios seguintes. Se ligarmos isto ao panorama geral da cosmovisão bíblica, as palavras nunca são só vento, especialmente quando ditas num momento de indignação profunda por uma figura de autoridade, elas têm um peso ontológico real. Peso ontológico. Criam realidade, não é? Criam realidade. Pensa num juiz no tribunal. Quando ele bate com o martelo e diz culpado, não é só um som alto. Aquele som e aquela palavra alteram o destino de uma pessoa na hora. De livre, passa a preso. Uau! As palavras de Noé foram esse martelo. Foram? Ele pronunciou. E o destino profético fixou-se. E isto devia fazer-nos refletir imenso sobre o poder que as nossas palavras têm para construir ou destruir quem está à nossa volta. E essa reflexão final é a ponte perfeita para nós. Porque, de facto, o objetivo de fazer estes estudos, estas análises profundas, não é ficarmos aqui a acumular dados teológicos. Claro que não, é trazer isto para a vida. É trazer para o nosso dia-a-dia. Pensemos nisto. O pecado de Cã, de ver a fraqueza e escolher expô-la, em vez de a cobrir, é uma coisa que acontece todos os dias. Nós adoramos expor os erros dos outros. E isto é um tema fantástico para, por exemplo, debater numa escola bíblica. Sem dúvida. Seria um excelente tema para uma escola bíblica, porque obriga-nos a olhar para nós mesmos. Obrigada. E a pergunta que deixamos a quem nos ouve é: quando alguém que nós respeitamos, um pai, um colega, um mentor, tem uma falha terrível e a sua nudez moral fica exposta, o que é que nós fazemos? O nosso instinto é o de camar, de espalhar a fofoca para tentar parecer que nós somos melhores. Porque, na verdade, a forma como lidamos com a vergonha dos outros mostra o estado do nosso próprio caráter, não é? Mostra tudo sobre nós e pouco sobre a pessoa que caiu. E a grande provocação que o gesto do Sem e do Jafé nos deixa é que a verdadeira força moral não é não cometer erros, é recusar o prazer de expor a fraqueza alheia.
É ter a coragem e a misericórdia de pegar na capa e cobrir quem tropeçou ao nosso lado. É lindíssimo e é um ato de amor puro. Fica esse desafio maravilhoso. Da nossa parte, agradecemos imenso a quem nos ouve por estarem connosco nesta análise tão rica. Continuem a ler, continuem a mergulhar nos textos sagrados e pensem no peso das vossas atitudes hoje sobre o dia da manhã. Um grande bem-aja e até à nossa próxima exploração.